Então, vamos estudar sobre sinônimo e antônimo. Sinônimo são palavras que têm o mesmo significado. Esses são os sinônimos. Antônimos são palavras que têm significados diferentes, contrários, tá? Primeiro, vamos falar dos sinônimos. Então, os sinônimos, por exemplo, eu digo lá que uma pessoa está feliz e uma pessoa está alegre. Eu estou falando a mesma coisa e usando duas palavras totalmente diferentes, tá? Quando eu digo lá, uma pessoa vai identificar o elemento. E se eu disser assim, uma pessoa vai reconhecer o elemento, quer dizer que é a mesma coisa, tá? Reconhecer é a mesma coisa que identificar, tá? Sinônimos são poucos, não tem muitos, não tem uma vasta lista de sinônimos como tem de antônimos, certo? Na nossa apostila mesmo, a gente vai trabalhar mais antônimos do que sinônimos, ok? Então, agora, eu vou ler a apostila lá nas atividades que faríamos hoje na nossa aula no Zoom, tá? E que por motivos técnicos não pudemos fazer e viemos aqui para o vídeo, certo? Então, vocês vão ler lá que diz assim: sinônimo e antônimo. O protetor da natureza. Curupira, curupira, a floresta a proteger. Pés para trás para o lenhador assustar. Curupira, curupira, animais a defender. Pés para trás para o caçador assustar. Curupira espanta a gente malvada que prende os animais silvestres. Curupira é o protetor da natureza, ele liberta os animais presos ao amanhecer. Então, nesse textinho ali, da página 26 de português, ele está falando sobre um personagem nosso do folclore, que nós vamos ver lá naquele nosso livro, lá das lendas lá que nós temos, Riqueza Cultural Brasileira, tá? Então, é mais um elemento aqui do nosso livro lá. Nós já estudamos sobre a Iara, agora sobre o Curupira. Mas o que esse texto tem a ver com o que nós vamos estudar em sinônimos e antônimos? Mais para frente ali, nas próximas páginas, a gente vai ver, certo? Então, ali primeiro, a primeira pergunta na letra A da página 26 diz assim, ó. De acordo com o poema, quem é o protetor da natureza? O Curupira, tá? Letra B, a expressão gente malvada, usada na terceira estrofe, faz referência a quem? Quem que são as pessoas malvadas que ele está falando lá? Né? Então, são os lenhadores, os caçadores e as pessoas que prejudicam a natureza, certo? Aí, agora, nós vamos lá para a página 27, onde está falando sobre os sinônimos e antônimos. Agora sim, nós vamos começar a estudar os sinônimos e antônimos lá. Então, vejam lá, ó, diz assim, ó. Releia duas ações do Curupira a favor da floresta e dos animais. A floresta a proteger e os animais a defender. Proteger e defender são palavras que representam ações que são semelhantes ou contrárias. Semelhantes quer dizer iguais. Iguais ou contrárias. Então, ele protege e ele defende, tá? Eu protegi meu irmão, eu defendi meu irmão. Então, tá falando a mesma coisa, tá? Então, são semelhantes. São palavras que são semelhantes, são parecidas, têm o mesmo significado, tá? Ou significados bem parecidos. Letra B. Contorna a palavra que indica o sentido contrário, agora é o antônimo, contrário, de proteger e defender. Então, se eu não tô protegendo e defendendo, eu tô cuidando, eu tô atacando ou eu tô amparando? Eu estou atacando, né? Então, se o lenhador, o caçador, ele ataca a natureza, o Curupira protege e defende a natureza. Então, proteger e defender é o contrário de atacar, tá? Então, eles são palavras antônimas. Procure no dicionário sinônimos para a palavra que você contornou na atividade anterior. Então, ali na palavra atacar, vocês não estão com o dicionário, mas nós fazemos aqui mesmo. Atacar quer dizer estragar, quer dizer danificar, quer dizer destruir, tá? Então, atacar quer dizer isso dali. Depois eu escrevo as palavras ali no quadro e vocês conferem na apostila de vocês lá, tá? Com um colega ou vocês sozinhos, agora, pesquise no texto uma palavra de sentido
semelhante a apavorar. Semelhante quer dizer parecido ou igual, tá? Com o mesmo sentido de apavorar. Aí na letra B, pesquise uma palavra semelhante a afugentar. Depois na letra C, uma palavra contrária à palavra bondosa. E na letra D, uma palavra contrária à palavra prende. Estou aqui, ó, na página 27, nessas atividades. Então, essas palavras aqui que estão escritas em negrito, vocês vão pesquisar uma palavra contrária. Esse pesquisar de vocês podem pesquisar com quem está ajudando a fazer a atividade também, tá? Se nós estivéssemos fazendo atividade online agora, nós estaríamos trocando ideia. Mas, como nós não estamos, então vocês podem trocar ideia com quem estiver pertinho de vocês aí também, tá? E depois a gente confere ali no quadro, ou eu mando foto para vocês conferirem lá, tá? Aí, lá embaixo, diz assim, ó, sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes, como proteger e defender. Antônimos são palavras que apresentam significados contrários, como proteger e atacar, certo? Então, o que vocês têm que gravar? Que sinônimo quer dizer as palavras iguais ou parecidas, que têm o mesmo significado. E antônimos são palavras contrárias, tá? Então, se eu digo, por exemplo, lá no antônimo, a palavra está, o copo está cheio. Eu quero o antônimo. Então, o copo está vazio, tá? A sala está aberta. Antônimo, a sala está fechada. Então, por isso que eu falei para vocês que tem muitas palavras que não têm sinônimo, tá? Ela não tem sinônimo. Então, por exemplo, lá, o copo está cheio. O copo está o quê? Agora, se eu disser assim, por exemplo, lá, para o copo estar cheio, eu não acho um sinônimo, né? Eu não vou achar uma outra palavra que possa definir cheio. Mas se eu vou usá-lo em outra frase, por exemplo, a sala está cheia. E eu quero um sinônimo para a sala está cheia. A sala está lotada, tá? Então, conforme o contexto, conforme no que você está falando aquela palavra, você consegue achar um sinônimo para ela. Conforme o que você está falando, aí ela não tem um sinônimo, tá? Então, varia bastante a palavra que tem sinônimo e você tem que saber sobre o que você está falando. Então, em alguns casos ela parece sinônimo, em alguns casos não tem sinônimo, tá? Lá na página 28 vai falar assim, ó, leia uma estrofe do outro poema do Curupira. E o Curupira só ternura inspira aos habitantes da mata. Mas quem mata ou destrói a mata vai ter que enfrentar a ira do valente Curupira. Então fala assim, ó, leia os verbetes das palavras ternura e valente em destaque no poema. Ternura é a qualidade de quem é afetuoso e cuidadoso. E valente é quem tem valentia e coragem, tá? Então, olha lá. Reescreva a estrofe do poema, substituindo as palavras em destaque pelo sinônimo que está apresentado aqui nesse verbete aqui, tá? Então, olha lá, ó, por exemplo, vocês vão escrever aqui nessas linhas este poeminha de volta. Então, por exemplo, lá, eu, Curupira, só ternura inspira. Aí vocês vão escrever lá, ó, eu, Curupira, só cuidado inspira. É uma das palavras que está aqui, ó, tá? Por quê? Porque a palavra afetuoso não cabe, não combina com o resto da frase. Então, vocês vão usar a palavra que combine com o resto da frase, tá? Aos habitantes da mata, mas quem mata ou destrói a mata vai ter que enfrentar a ira do corajoso Curupira, tá? Então, vocês vão, ali no valente, vocês vão substituir lá por corajoso, tá? É o que tá escrito aqui, ó. Sinônimo de corajoso, certo? Aí lá na página, só um pouquinho, deixa eu só ver aqui na página 29. Ao substituir as palavras do poema por um sinônimo e o sentido do texto mudou, por quê? Não. Por quê? Porque se ele é um sinônimo, ele continua com o mesmo sentido. Se fosse um antônimo, aí mudaria completamente o sentido da frase. Mas como é sinônimo, ficou igualzinho,
tá? Só mudaram as palavras, mas o sentido é o mesmo. O que tá falando é a mesma coisa. Aí, lá no número 1 da página 29, ali embaixo, nas atividades, vocês vão completar com os antônimos das palavras em destaque. Bem fácil. Olha lá, ó. O pote de bolachas estava cheio. As crianças comeram todas e o pote ficou ao contrário de cheio. O que que é? Vazio. As meninas subiram até o topo do morro pela trilha, mas ficaram cansadas e desceram de bondinho. Tá? Então, é o contrário do que está escrito lá. A palavra contrária do que está escrito ali é o que vocês vão escrever lá na apostila de vocês, na atividade da página 29, todas as frases lá, certo? E lá na página 30, tá escrito assim, ó. Observe a capa dos livros a seguir. O frio pode ser quente? O frio pode ser quente? Né? Tá falando duas coisas contrárias. Somos iguais, mesmo sendo diferentes. E agora, tá falando duas coisas contrárias ou tá falando duas coisas iguais? Né? Então, são dois textos ali, dois títulos de livro que estão falando algumas coisas muito interessantes. Vejam lá, ó. Nas capas dos livros acima, há dois pares de antônimos. Quais são eles? Então, no primeiro livro, o frio pode ser quente? O contrário. Frio, quente. Somos iguais mesmo sendo diferentes. Contrário, iguais, diferentes, tá? Então, vocês escrevem lá nesta frase, nesta linha aqui, vocês vão escrever lá, frio e quente. Faz uma barrinha e escreve lá, iguais e diferentes, tá? Na letra B. Agora, pesquise um sinônimo para cada palavra que você escreveu no item A. Então, você vai procurar um sinônimo. Sinônimo é a mesma coisa. Para a palavra frio, um sinônimo para a palavra igual, um sinônimo para a palavra quente e um sinônimo para a palavra diferente, tá? Podem pesquisar no Google, podem pesquisar na própria apostila, podem pesquisar aonde vocês quiserem. Ou podem pedir ajuda para quem está fazendo com vocês a atividade, certo? E ali embaixo, no número 3, diz assim, ó. Pinte no diagrama a seguir os antônimos das palavras, o contrário das palavras que estão escritas aqui, certo? E pinte com a cor que está escrito ali, certo? Então, olha lá, ó. Por exemplo, grande. Não vai estar escrito grande aqui. Vai estar escrito o contrário de grande, que é pequeno. Então, você vai pintar de amarelo a palavra pequeno, tá? Ali, na palavra pouco, tá escrito de vermelho. Então, não vai estar escrito pouco, vai estar escrito muito. E você vai pintar de vermelho, certo? Triste. Pode estar escrito uma ou outra palavra aqui. O contrário de triste pode ser feliz ou pode ser alegre. Então, você vai ver o que está escrito aqui e vai pintar de verde, tá? Leve. Leve, o contrário de leve é pesado. Então, você vai ver lá se está escrito, vai ver lá onde está escrito pesado e vai pintar de cinza. Aqui parece, ele não é preto, ele é um cinza, tá? Tá um pouquinho mais claro. Aí, alto, contrário de alto. Vai achar o contrário de alto e vai pintar de azul. E o último, dormir. O contrário de dormir, você vai pintar de laranjado aqui, certo? Entendido? Então, pinta no diagrama as palavras de acordo com o contrário delas, com a cor que tá escrito aqui, a palavra. Certo? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, me mandem pode ser mensagem de voz, pode ser mensagem escrita, qualquer dúvida me chamem, certo? Aí, à noite, eu mando para vocês, ou amanhã, eu mando para vocês as respostas dali, das atividades da apostila, mas eu acredito que vai ficar bem tranquilo. Ou a gente resolve, amanhã eu vejo o que vocês fizeram melhor. Amanhã eu vejo como vocês realizaram essas atividades na nossa aula dos 1 às 2h30. Então, antes de nós começarmos a nossa aula de matemática, nós revisamos essa de português, certo? Se Deus quiser, amanhã não vai travar a nossa aula no Zoom e vai dar tudo certinho, certo? Então, bons estudos para vocês. Um beijo.